Oi, aleluia, aleluia. Oi, som, oi, som. Oi, som, oi, oi. Oi, som, oi. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor e sejam bem-vindos a este lugar. E eu costumo dizer que momentos como esse é muito precioso, são preciosos, porque é o momento em que a gente para tudo e vem para este lugar para adorarmos ao Senhor. Que em nome de Jesus, o nosso coração esteja com inteireza na presença do nosso Deus. Vamos orar, querido Deus. Senhor, nós queremos te honrar com a nossa vida, Senhor. Nós queremos te adorar com tudo que somos e com tudo que temos, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, encha-nos com a tua presença. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Consagramos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa ao Senhor, porque em Ti nós confiamos, Pai. Quero colocar a minha vida e a vida de cada um que aqui está em Tua presença. E nós queremos Te adorar, Senhor. Simplesmente Te adorar. Aleluia. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Nós queremos te adorar, Espírito Santo. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, Simplesmente te adorar, Jesus. simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto,
pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Nós queremos te adorar, Jesus. Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Acha em nós, Pai, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor se revele, Deus, ao nosso coração e que haja entendimento, Senhor, da tua maravilhosa graça, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Em o nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Nós queremos estar aqui com o coração grato, com o coração derramado na tua presença e te agradecer, meu Deus, porque é o Senhor quem nos proporciona tão maravilhosa graça, Senhor. Por isso que nós amamos a tua presença, Senhor. Aleluia. Abraça-nos, ó Deus. Aleluia. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Aleluia, Senhor. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Aleluia. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Aleluia, Senhor.
aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, Abraça, Senhor. cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, Aleluia, Deus. cura-me, Vem, Senhor, com a tua unção de cura, Pai. unge-me, Oh, Deus, derrama da tua unção e da tua graça. unge-me, Aleluia, Jesus. toca-me, Toca-nos, ó Deus, como só o Senhor sabe, Deus. toca-me, Oh, Espírito Santo. abraça-me, Abraça-nos, ó Deus. Oh, abraça-me, Espírito Santo de Deus. cura-me, Tu és o Deus que cura, Senhor. cura-me, Derrama da tua unção sobre a vida da dona Lucilene, Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Do filho dela, Senhor, libera da tua unção. Libera, Senhor, da tua cura. Libera do teu favor, Senhor. Vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com seu manto, reina em mim com sua glória, pois ao seu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Abraça-nos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, a tua maravilhosa graça foi manifesta e nos alcançou, Senhor. E eu creio, Deus, que essa mesma graça, essa mesma unção de cura que o Senhor tem derramado aqui nesse lugar, Jesus, em nossas vidas, no meio da nossa parentela, o Senhor pode fazer assim também na vida da tua serva, Senhor. A irmã Lucilene, Jesus, nesse momento eu quero te clamar. Vem ser com ela naquele leito de hospital, Jesus. Pai, em nome do teu filho amado, age com poder e graça na vida dela e também na vida do filho dela, Senhor, traz restauração e cura e vencer com essa família, Deus, em nome de Jesus, os fortaleça, Deus, em um momento como esse de provação, de tribulação, Tu és o socorro presente na hora da aflição, e eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança essa família com Teu favor, com a Tua presença, Senhor, e recebe
Recebe a nossa adoração, Deus. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso te adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Ó Senhor, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso te adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando eu pensava, Deus, que tudo era incerto, Pai, o Senhor veio com a tua certeza e batizou a mim, Senhor. E batizou, Senhor, a tua igreja com a certeza de que tu és um Deus poderoso, que tu és o único Deus, que tu és aquele que liberta, que tu és aquele que salva, que cura, que restaura. E eu creio, meu Deus, eu creio na tua presença aqui neste lugar. Tu és tão lindo, Senhor, tu és tão belo, Deus. Não há Deus como o Senhor, digno de ser louvado,
digno de ser exaltado, Pai. Não há, não há. Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que muitas vezes, Pai, o Senhor vem em uma brisa tão suave. Tão suave, Deus, tão suave. Nós só precisamos entender, Jesus. E eu quero te pedir, batiza-nos com esse entendimento, Senhor. Entendimento da tua presença, entendimento de quem o Senhor é. Que Deus, que em nome de Jesus, o nosso coração, Pai, esteja prostrado diante da tua beleza. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, esse nome é poderoso. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é Deus. Amém? Aleluia, obrigado, Senhor. E muito obrigado, meu Deus, pois o Senhor nos dá o entendimento de que o Senhor revela na Tua palavra de que o Teu reino é inabalável, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que o Teu reino não consiste em comida nem em bebida, mas em paz, justiça e alegria no Teu Santo Espírito. E nós estamos felizes, Pai, por estarmos aqui em Tua presença, adorando o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Deus. Cerca-nos, cerca-nos com Teu poder e nos cubra com a Tua forte mão, Senhor, nos direcionando, Pai, nos dando a Tua direção em todo o tempo, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Aleluia. Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus descer na terra como é nos céus. Deixa os céus descer. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa os céus descer na terra como é nos céus. Deixa os céus descer. Deixa os céus Nossa oração, Senhor, deixa os céus descer. Oh Deus, Deixa os céus em nome de Jesus, Senhor. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Chamar aqui o nosso rabino, Raimundo Filho, né? Está trazendo uma palavra para nós essa noite. Sejam todos bem-vindos a esse local de adoração. Para nós é uma honra termos todos aqui em nome de Jesus. Tá bom? Que o Senhor, eu creio que Ele já tem falado aos corações e Ele irá falar cada vez mais. Amém? Então, vamos orar aqui pelo nosso amado Raimundo, colocar ele na presença do Pai, para que o Filho fale através dele e o Espírito Santo encha, em nome de Jesus. Senhor, eis o vaso, ó Pai, que o Senhor escolheu para essa noite. Senhor, eu sei que a palavra já foi revelada, Deus. Agora fala para nós, para que nós entendamos o que o Senhor quer falar para a tua igreja essa noite. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais, meu Deus, estejam preparados para receber a tua instrução, ó Pai. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação, ó Pai, tanto do preleitor como de quem está a ouvir, Deus, e que nós possamos desfrutar do que o Senhor tem para oferecer essa noite para a tua igreja. Faz assim, ó Pai, nós colocamos o teu filho diante do Senhor. Abençoa-o poderosamente no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amado, em nome de Jesus. Receba. Amém. Paz de Jesus, irmãos. Boa noite a todos. A paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus. Amém? Que bom. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui mais nessa noite, aqui louvando, cultuando a Deus, o Senhor, e ao seu Filho, o nosso Salvador e Rei, Jesus e Yeshua. Glória a Deus nas alturas por isso. Como sempre, os irmãos que já me conhecem sabem que eu gosto de ler bastante, né? Que eu tenho essa característica, né? Até porque tenho receio de sair de fora da instrução, né? O Senhor é bom para nos conduzir, nos guiar, né? Podem sentar que nós vamos ler muito, né? Bastante, como sempre, né? O pastor Océlio me perguntou se eu tinha um tema para a ministração de hoje, para a porção de hoje, né? E eu disse, Océlio, eu não sou bom de tema, né? Eu me sinto meio constrangido de colocar um tema, eu me sinto meio presunçoso, mas é coisa minha mesmo, coisa de, né? Mas eu escolho assim um texto, uma compreensão, um ensino e quero aqui, né? Quero em busca de humildade diante de Deus, o Senhor e seu Filho Jesus, que possa ser conduzido por Ele, né? E todos aqui também presentes, né? Temos aqui uns irmãos do Boqueirão, né? Que estão aqui. Glória a Deus, que eu soube que eles estavam aqui. Bênção. A Sárida e o Silas, que vem nos visitar hoje também, né? Glória a Deus, né? Amém. Para quem não sabe, somos família nós, graças a Deus. Irmãos, já tem mais de 2000 anos que o nosso rei ressuscitou, né? E de lá para cá, muitos ensinos certos, ensinos errados, ensinos constantes, inconstantes, ensinos maliciosos, ensinos abençoados. E sempre, também antes, no Antigo Testamento, os homens compreendiam muitas coisas de modo diferente por essas circunstâncias também. Porque havia um mau ensino, porque alguém também tinha aprendido errado, ou porque por malícia, ou para fazer o próprio propósito daquele que estava instruindo, ou por má fé, ou de boa fé, né? O que eu vejo nas Escrituras, desde sempre, desde que o Senhor as estabeleceu, que sempre o ser humano está em alguma peleja de compreensão, né, para entender e se direcionar pela palavra de Deus.
outros muito religiosos. Rogo a Deus que não sejam nós, né? No sentido pejorativo da palavra que estou falando, religiosos, né? Mas que nós buscamos sempre compreender as Escrituras de Deus, voltar atrás quando entendemos errado, termos a humildade de nos ajustarmos sempre, tá? É muita presunção de nossa parte, ou da parte de qualquer ser humano, em qualquer época, entender que entende plenamente as Escrituras. É verdade que nós entendemos as Escrituras, muitos de nós, graças a Deus, porque conhecemos o nosso Salvador Jesus, somos salvos, mas nós estamos ainda muito longe de compreender e andar ainda mais nos preceitos, nos ensinos do Eterno e de seu Filho. E aquele que não pensar dessa forma, eu aconselho a começar a ser mais humilde, né? Porque, como a própria Escritura diz, conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Como é que você conhece uma pessoa e você tem que prosseguir a conhecer ela? Mas é bem verdade que quando a gente conhece uma pessoa, com um ano, a gente pensa uma coisa a respeito dela e ela pensa a respeito da gente uma coisa. Mas depois de 10 anos, você pensa muitas coisas a respeito dela e ela pensa muitas coisas a respeito de você. E depois de 30, 40, 50 anos, você pensar que conhecia a pessoa, ela ainda lhe surpreende, da mesma forma você surpreende ela. Como o nosso Deus seria diferente? Tá? Ele é magnífico, ele é maravilhoso. E as profundidades do seu ensino estão para aqueles que humildemente desejam andar humildemente com o seu Deus, como está escrito em Miqueias, se eu não me engano, né? Andar reverentemente e humildemente com o seu Deus. Como é que se anda com o seu Senhor humildemente? Prestando atenção como ele faz, o que ele diz, e você fica parecido com ele. Mas eu peguei aqui Atos capítulo 15 hoje, né? Atos capítulo 15, por favor. Depois dos Evangelhos é o primeiro livro. Atos capítulo 15, tá? O nosso pastor Célio já colocou aqui também, né? Glória a Deus. Atos capítulo 15, né? Esse texto, o livro de Atos são histórias recorrentes que aconteceram. Dizem que foi Lucas que escreveu ele e está historiando todos os acontecimentos que ele soube, por fato, por certeza, que ele presenciou, que ele acompanhou e que ele recebeu dos enviados, os mensageiros, que são chamados apóstolos do Senhor Jesus, né? E ele registrou tudo isso, né? E nós temos esses livros maravilhosos para aprender muito. Interessante que há 2000 anos atrás, Pedro, Paulo, Tiago, Silas, quem mais? Barnabé e outros mais tinham dificuldade ainda de compreender. Porque sempre será assim, eles também eram seres humanos como nós. Mas eles buscavam na Escritura, eles oravam a Deus. E eles pediam com toda singeleza do coração que Deus os dirigisse. E é isso que nesse texto de Atos 15, resumindo aqui, esses homens de Deus estavam viajando por vários lugares, no Oriente Médio, na Ásia Menor, hoje onde é a Itália, onde é a Turquia, onde é a Grécia, muitos mudaram de nome, né? E esses homens andaram ministrando a judeus e não judeus, a judeus e a gentios, né, as outras nações. E eles andavam muito, se você olhar todo o livro de Atos, vai contar muitas histórias. Mas eu preferi começar aqui do capítulo 15, que começa assim. Eu vou ler aqui pela minha tradução, vou falando versículo por versículo, tá? Mas também está aqui, você pode acompanhar. Verso 1. Entretanto, alguns homens desceram de Judá para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos. Abre aspas, que eles ensinavam. Vocês não podem ser salvos, a menos que se submetam a Brit Milá, que significa circuncisão, da forma prescrita por Moisés. Fecha aspas. Verso 2. Isso os levou a uma grande contenda e discussão com Saulo e Barnabé. Por isso a congregação designou Saulo e Barnabé e alguns outros para propor esta questão aos emissários e anciãos em Jerusalém.
na sua tradução aí está aos apóstolos e presbíteros, não é isso? Ali está apóstolos e anciões. Né? Porque a palavra apóstolo, em grego, ela é emissário, enviado. Né? A palavra é essa, o sentido mais correto. Né? E aí o que acontece? Você viu aqui que muitos aqui se levantaram questionando que eles não poderiam ser salvos se não obtivessem a circuncisão, a Brit Milá. Em hebraico a palavra é essa, circuncisão. Circuncisão do prepúcio mesmo. Tá? Os homens faziam isso por ordem de Deus no 8º dia. Né? Daqui a pouco a gente vai ler o texto lá. Verso 3. Assim que foram enviados pela congregação, seguiram o caminho atravessando a Fenícia, a Samaria, contando em detalhes como os não-judeus, quer dizer, as outras nações, tinham se voltado para Deus. E essas notícias trouxeram muita alegria a todos os irmãos. Verso 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela comunidade messiânica, quer dizer, pelos irmãos, pelos servos, pelos cristãos, incluindo os emissários e os anciãos. E eles relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Verso 5. Alguns, porém, dos que chegaram a confiar, eram do partido dos fariseus. Eles se levantaram e disseram, abre aspas, o que eles disseram, é necessário circuncidá-los e orientá-los para que guardem a Torá de Moisés, a lei de Moisés. Parar um pouco aqui. Você viu como os irmãos naquele tempo, esses irmãos aqui, a maioria deles, ou os chamados apóstolos, eles andaram com o Senhor Jesus pessoalmente. Tá? Eles foram ensinados pelo próprio Jesus. Todos nós sabemos disso. Tá? Pedro, Paulo, Tiago, que é o irmão de Jesus, vai já falar o nome dele aqui, ele vai já se pronunciar, Tiago, que o interessante, só a título de compreensão, o nome de Tiago, que está em grego, mas é Yaakov, o nome dele. Viu como muda muito, né? Tiago para Yaakov, mas é esse o nome do irmão de Jesus. Aí, esses homens, eles estavam numa dificuldade, numa peleja. Mas aqui interessante, ó, nessa tradução aqui, ó, mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus. Talvez esse nome seita não esteja bem ajustado pelas traduções que foram feitas. Tem umas traduções, como essa daqui, diz dos partidos dos fariseus, ou então do grupo dos fariseus, tá? Ou do grupo dos saduceus. Mas, irmão, o que isso tem de relevante? Tudo que já aconteceu, o homem acertando ou errando, acontece sempre. Só muda as épocas e os CPFs. E as regiões, os países. Né? Tem muitos de nós em todos os lugares, em muitas religiões, ou partidos, ou grupos, que eu posso chamar de evangélicos, protestantes, assembleianos, batistas, presbiterianos, adventistas, mórmons. São muitos. Mas interessante que o nome seita, né? Ele dá relação a um grupo, esse nome é pejorativo, ele dá relação a um grupo pequeno, a um grupo insignificância, que tem nenhuma insignificância. Não era o caso dos fariseus. Eles eram a grande maioria dos judeus, os mais religiosos, os que buscavam ser mais santos, os que buscavam mais ler as escrituras junto com os escribas, e os que buscavam mais acertar e andar no conhecimento de Deus. Por isso eles eram muito falados. Você já prestou atenção que a gente chega por aí e o mundo às vezes fala, ou alguém fala, nenhum pastor presta, nenhum crente presta? Você pensa assim de mim? Você pensa assim de você? Não estou falando que nós nos autotitulamos santos, mas necessariamente todos os crentes de todos esses partidos, esses grupos, essas bandeiras, essas placas, ou qual nome você pode colocar? Qual deles tem a razão total? Qual deles conhece a Deus mais do que o outro? Quem?
Então por que eu deveria apontar os fariseus? Se o próprio texto diz, ó, mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam o quê? Em quem? Eles creram em quem? Eles creram em quem? Que é isso? Está cheio de só era servo ali. Você olha o texto, eles creram no Senhor Yeshua, Jesus. Tá? Dizem que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Esse texto para nós, quando a gente lê por aí em algumas igrejas, olha, está vendo como eles eram religiosos e tal? Parece que eu estou vendo Jesus falar para nós. Do jeito que vocês condenaram o passado de vocês, vocês mesmos estão sendo apontados por eles. Acontece da mesma forma hoje, infelizmente, com nós servos. Eu não estou apontando denominação, nem grupo, ou seita, se você quiser chamar. Né? Eu estou apontando que, infelizmente, a gente não olha para os nossos próprios erros. Tem muitas congregações, tem muitos partidos que não aceitam ninguém com barba. E são as maiores do país. As maiores. E onde a pessoa está desobedecendo a palavra, a lei do Senhor. Tem outras que só permitem batizar uma pessoa se o cônjuge também, se ele se casar e o cônjuge se batizar. Não tem esse texto na Bíblia. Eu tenho que falar isso porque é bom a gente buscar e pesquisar para ver se tem base nisso. Mas eles são uma bênção, esses irmãos, igual os fariseus também que creram no Senhor. Mas nós chega já lá, nos fariseus. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente gosta muito de apontar e de fazer acepção de pessoas. Jesus, a Bíblia diz que ele não fazia acepção de pessoas, mas ele fazia acepção de pensamentos, de atitudes erradas. A pessoa sempre ele queria consertar, mas os pensamentos errados ele fazia acepção. Ele não corroborava. Mas existe isso, infelizmente, no nosso meio. Não é porque é uma cultura nossa, está no nosso estatuto, tudo bem. Mas eu conheço muita gente que até hoje, muita mulher, muito homem, que o marido não quis se converter, não quis se casar. Vive junto ainda, mas essa pessoa é uma bênção e ela não recebeu o batismo ainda, porque tem que esperar sair o casamento no papel. Eu não vejo base alguma bíblica para isso, mas tem isso. Mas esses irmãos, eu posso dizer que eles não são servos? De maneira alguma. Foram coisas que foram estipuladas a eles, como foram os fariseus. Os fariseus. Os antigos dizem que Jesus era um fariseu. Fariseu era o que cria na ressurreição. O saduceu não cria na ressurreição. O fariseu cria que só tinha um Deus. O saduceu cria que quando a pessoa morria se acabava tudo. Entendeu? Fariseu é aqueles que estavam mais dentro da igreja. Coisa que os nossos pastores e nós mesmos diziam, vamos para a igreja aprender. Eles que eram mais. Tá? Mas a gente está na igreja é bênção. Mas aprender corretamente, buscando a Deus todos os dias é que é perfeita bênção. Porque vir para a igreja é uma das atitudes de servo do Senhor. Tá? Vir para a igreja não sustenta ninguém. Mas servir a Deus com humildade e integridade sustenta qualquer ser humano. E ele vai ser um irmão que vai ficar na igreja. Ele é um irmão que vai estar junto com os irmãos na hora da dor. Ele vai corroborar com todos os ensinamentos que o Senhor tem promovido para nós nas Escrituras. Mas vamos continuar. Por que eu estou falando isso? Eu falo sem medo. Porque se você é salvo e busca conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor, onde tiver crente você quer estar junto. Imagino eu que na casa do Senhor onde tem crente. Também. Mas também na minha casa para ter crente. Em outros lugares eu também tenho que buscar servir ao Senhor com integridade, com humildade, com fidelidade, com ousadia, para que possa levantar a muitos, com o meu testemunho correto. Mas aí, muitos de nós já condenamos esses fariseus e aqueles outros irmãos que disseram que a pessoa precisava circuncidar para ser salvo. Vamos seguir em frente. Verso 4, é isso agora, é? Oh, desculpe, 6. Os emissários e os anciãos se reuniram para analisar a questão. Olha que coisa maravilhosa. Para analisar a questão, não para apontar. Não para dizer, você está errado, irmão. A nossa doutrina é assim. É tão complicado que a gente não diz a nossa doutrina, a gente carrega um peso que a gente não pode suportar.
você é capaz de gerar uma doutrina e de dizer que ela é certa ou errada? Porque eu tenho pelejas com isso. Eu já fui muito assim, mas hoje eu procuro ver o que a Escritura diz. Não fazer acepção de pessoa, mas fazer acepção de erro. Vamos lá. Os emissários anciãos se reuniram para analisar a questão. Verso 7. Depois de um longo debate, Quefa, que é Pedro, né, levantou-se e disse-lhes, abre aspas, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para ser aquele por cuja boca os gentios pudessem ouvir a mensagem das boas novas e confiar. Gentil, eu vou sempre dizer para lembrar, né? Às vezes tem uma pessoa que possa ter ouvido. A palavra gentil não é a pessoa que é legal. Gentil nas escrituras, no hebraico, no grego, é todo ser humano que não é judeu. E se você olhar assim, na Bíblia está fazendo acepção. Se você olhar com esse olhar humano. Parece que judeu tem um nome, o resto tudo é gentil. Mas essa palavra significa outras nações. Tá? Mas vamos seguir em frente. Verso 8. E Deus, olha aí, e Deus que conhece o coração, deu-lhes testemunho ao conceder o Ruach HaKodesh, quer dizer, o Espírito Santo a eles, como fizera a nós. Sabe o que aconteceu aqui? Pedro tinha passado por aquela situação de Cornélio, você lembra? Pedro era crente, uma bênção, mas ainda precisava ainda conhecer ele, prosseguir a conhecer ao Senhor e muitas coisas. E ele passou por aquela experiência e ele falou por próprio conhecimento e entendimento que ele viu, que Deus também veio aos gentios. Mas será que eles descobriram aquilo naquela hora? Ao que parece, sim. Mas nós sabemos hoje que isso não é verdade. Mas eles tinham as suas pelejas, sendo eles ainda homens bons, homens santos e tementes a Deus, o Senhor. Verso 9. Isto é, ele não fez distinção entre nós e eles, mas purificou-lhes o coração mediante a confiança, mediante a fé. Verso 10. Então, por que vocês estão tentando Deus agora, ao colocar um jugo sobre o pescoço dos talmidins, ou dos discípulos, que nem nossos pais e nem nós tivemos forças para carregar? Bem oportuno esse jugo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendi isso hoje, que jugo não tem a ver com peso. E eu vinha no caminho, né, foi a Sarda, abriu a boca, nós conversando, falando do jugo. E falou exatamente a mesma coisa. Se você olhar a Bíblia inteira, quando se fala de jugo, fala de direção. Para que serve o jugo? Para que serve o jugo em cima do boi ou do cavalo ou do jumento? Para que serve? Para que serve, Val? Hã? Olha aí, fale mais alto. Para conduzir o animal. Não é um fardo. Para conduzir o animal. O animal carrega as coisas nas costas. Mas o jugo aqui é para dar direção. Puxa a cordinha para cá, está no jugo. Puxa a cordinha para cá e ele se direciona. Interessante que Pedro está dizendo aqui de ensino de homens. De ensinos que ele já aprendeu, que viram que não tinha fundamento em boa parte. E precisa sempre estar lendo as escrituras para ajustar o seu pensamento e o meu pensamento. Sempre ter a humildade de ajustar. Pedro está dizendo, aqui, vou ler de novo. Então, por que vocês estão tentando Deus agora, ao colocar um direcionamento sobre o pescoço dos discípulos que nem nossos pais e nem nós tivemos a força para carregar? Está falando da religiosidade e do ensino humano. Você viu que os fariseus ali tinham crido. Uma boa parte deles. Outros irmãos também. Os que não eram crentes, que não eram judeus. Eles creram no Senhor Jesus. Eles creram no Senhor. Tá? Mas eles tinham uma compreensão de que era necessário circuncidar. Circuncidar. Porque senão não seriam salvos. Era a compreensão que eles traziam dos pais e dos seus pais, que talvez entenderam errado, que talvez não viram direito, ou por ensino de homens mesmo. Não acontece isso no nosso meio direto. Talvez seu pai, a sua mãe, os seus filhos
estão em outro ensino que não do Senhor, ou um ensino parecido que contém o nome do Senhor, mas eles têm convicção de que aquilo está certo. Mas Pedro, sempre como era, muito forte com as suas palavras, ele mostrou. Por que nós vamos receber esse direcionamento, esse jugo, essa condução que nem nossos pais suportaram? Porque pela palavra era circuncidar, o cara era salvo. Não é isso. Qualquer pessoa que tem um pouco de compreensão, entender, se você for batizado, você nunca mais vai para o inferno. Se você for circuncidado, você nunca mais vai para o inferno. Se você fizer isso dessa forma, não é isso. Não é isso. Essas coisas, elas são feitas por pessoas que compreenderam a salvação e o temor a Deus, o Senhor. Elas teriam que ser feitas mesmo, mas para os que compreenderam. Interessante que eu vi um ensino muito maravilhoso, que em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus está dando julgo para o povo, eu vou ler lá, depois vou ler, interessante, Deuteronômio capítulo 6, Deus está dando um julgo para o povo, que é o quê? Condução, direção. Olha o que é que o Senhor fala. É tão interessante que os antigos dizem que primeiro ele fala do jugo, que tem tudo a ver com o que Yeshua diz. O que é que ele diz? Do jugo e do fardo, o que é que ele diz? Tem um texto que ele fala? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Opa! Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu ensino, minha direção é suave e meu fardo é leve. Ah, Jesus fez isso agora, ele descobriu isso agora e falou, é um novo mandamento. Não, vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 9 diz assim, ó. Cadê assim? Não. Verso 4. Ó. Shema, ouve, ó Israel. O nosso Senhor é o Deus um. Olha o jugo que Jesus disse que você tinha que carregar, que está na lei, no Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Meu jugo é suave, minha direção é suave. Olha o primeiro ensino do Senhor. Olha o primeiro ensino dele dizendo para você: me ame com todo o seu ser. Me ame de todo o seu coração. Me ame de verdade. Sonde você mesmo. Veja se não há religiosidade em você, diante de mim. Me ame, me tema, me respeite. Sou um Deus um. Aleluia. Essa é a minha direção suave e o meu fardo leve. Porque lá em Deuteronômio 11, ele também vai dizer: se você andares nos meus mandamentos, aí já é direção para como você se comportar, se conduzir e agradar a Deus e dar bom testemunho a todos que estão em volta. Por isso que Jesus fala, e parece que a gente está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo que os ensinos do Senhor não têm mais fundamento. Os mandamentos ou qualquer coisa que Deus falou não tem fundamento. Tem sim. Jesus veio aqui para a terra primeiro, não para obedecer à risca, mas porque amava o Pai. E faço tudo, eu amo meu Pai. E faço tudo que Ele me manda. É prazer. Já falei aqui, já falei em outros lugares. Às vezes a gente faz alguma coisa para agradar a esposa da gente, para agradar o filho, para agradar um amigo. E não tem nada de ruim nisso. Mas se você fizer com um coração de verdade, tem um peso sem igual essa atitude. Eu estou fazendo porque eu tenho prazer em fazer isso para ele. E isso também vai agradá-lo. Isso corresponde ao que Jesus falou. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu ser. Quem tu és, exala o Senhor. Porque nas outras atitudes que tu vai ler e vai compreender, elas terão plena profundidade diante de mim e diante dos homens. Por isso que quando Jesus se movia, ele se movia como alguém que tinha autoridade. Eu quero que vocês nunca esqueçam disso. Porque ele fazia, porque amava ao Pai. Aleluia. Aleluia. Eu parei em qual versículo, meu amor? Verso 11 foi?
Verso 10. Então por que vocês estão tentando Deus agora, ao colocar um jugo sobre o pescoço dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós tivemos forças para carregar? Verso 11. Não. É por meio do amor e da bondade do Senhor Yeshua que nós confiamos e fomos libertados. E acontece o mesmo com eles. Fecha aspas. Pedro terminou a conversa dele aqui. Verso 12. A seguir, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Shaul, que é Saulo, contarem que sinais e milagres Deus realizara por meio deles entre os não-judeus. Verso 13. Yaakov, que é Tiago, né, rompeu o silêncio para responder. Abre aspas. Irmãos, ele disse, ouçam o que tenho a dizer. Shimon, é Simão, verso 14. Shimon contou-nos detalhadamente o que Deus fez ao mostrar seu cuidado, ao tomar dentre os gentios um povo para levar o seu nome. Ele está falando que Deus, eles entenderam naquela hora, o ensino que eles tinham daquele momento, daquele tempo, daquela geração, eles não compreendiam que os gentios, que os não-judeus tinham a condição de serem salvos. Nessa compreensão, eles estavam mais cegos do que nós. Né? Entendeu? Ah, mas então eles não eram quem são? Não. O Senhor diz que todos têm o que aprender, e muito a aprender. E na humildade, esse homem aqui, Tiago, dentre os outros aqui, ele teve a humildade de dar uma excelente dica e direção, e foi o que vai ser lido agora. Verso 15. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso. Está vendo? Está falando do Antigo Testamento, que não tinha nem Novo Testamento naquele tempo. Harmonia com isso, porque está escrito. Está escrito aonde? Amós capítulo 9, verso 11 e 12, que está aqui no livro de Atos, no verso 16, 17 e 18. Vou ler agora. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade, aleluia, em outros textos diz restante das nações. Como é que está aqui, Célio? O resto dos homens, né? Busca ao Senhor, e para todos os gentios, está ali, ó, sobre os quais o meu nome é invocado. O Senhor falou isso em Amós, e o nome dele está sendo invocado pelos brasileiros, cearenses, do Guaci e do Cantagalo, nesse momento aqui e agora, amém? Aleluia. Para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isto é, todos os gentios que foram chamados por meu nome. Você é chamado pelo nome do Senhor? Diz Adonai, que faz todas estas coisas. Ao nosso Deus. Você está com peleja? Você está com dificuldade? Eu também estou. Você sabia que Deus não perdeu o equilíbrio de nada? Só nada. Essas coisas aconteceram depois de centenas de anos. O nosso problema pode ser resolvido a qualquer momento. Aleluia. Verso 18 continua aqui. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. O fim do verso 18. Desde os tempos antigos. Mas olha o que acontece. Ele continua, verso 19. Portanto, minha opinião é a de que não devemos pôr obstáculo no caminho dos gentios que estão se voltando para Deus. Deus o direcionou mesmo aqui. Verso 20. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Como é que está aqui no verso 20? Mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, e da fornicação, e das coisas estranguladas e do sangue. É do mesmo jeito, né? Mesmo jeito. O que significa essas quatro coisas? Um já fica bem claro. Contaminação dos ídolos. Se abstenham da contaminação dos ídolos. Ele está falando para as pessoas que estavam chegando, que estavam se convertendo. E às vezes a gente
já ensina a nossa doutrina, é aqui para nós não perder. E o bom é nós ler as Escrituras e deixar que o Espírito de Deus conduza aquela pessoa também. Às vezes nós queremos conduzir ele, mas o Senhor, ei, ora e ajuda ele com sabedoria, que quem vai conduzir sou eu. Quando isso acontece, tem muitos crentes maravilhosos e abençoados que se fundamentam e ficam cada vez crescendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, como tem muitos aqui, louvado seja Deus. Mas olha interessante, ele diz que se abster-se das contaminações dos ídolos, qualquer envolvimento com isso, deixe de lado. Esse era o conselho para os que estavam se convertendo e se chegando a Deus, os de todas as nações. O que mais? E da fornicação. Se você ler fornicação, é tudo relacionado a pecado sexual. Até quem é casado, se fizer alguma coisa fora do casamento, adultério, isso é fornicação e coisa sexual. Aí homossexualismo, bissexualismo, qualquer coisa, tá? Segundo conselho que ele falou, e das coisas estranguladas. Aqui está relacionado, sabe o que? É comer carne com sangue. Coisa boa comer cabidela, né? Eu gostava muito, mas deixei. Quando eu compreendi pelas Escrituras que não vem do Senhor. Ele diz direto no Antigo e no Novo Testamento que a vida está no sangue, não comerás sangue. Você sabia que tem tanta profundidade no Antigo Testamento e na lei do Senhor, na Torá, nos ensinos do Senhor, tem tanta profundidade que nós estamos ainda longe de compreender, mas nós vamos compreender se nós dermos lugar, cada vez mais. Que além da vida estar no sangue, sabe o que é que Deus requer que ele derrame o sangue do animal quando você mata para comer? Porque Deus está recebendo. Quando alguém fazia um sacrifício, ele mandava salpicar o sangue nas pontas do altar, que não é nem ponta, é chifre. O nome lá é chifre, eram chifres mesmo. Porque chifre, no passado, tem relação com poder. Hoje é porque a nossa cultura falar em chifre, todo mundo começa a rir. Mas é isso, tá? As coisas antigas têm muito mais valor do que as atuais. E aí Deus mandava borrifar o sangue ali. E quando ele disse para você não comer o sangue, você tirou a vida do animal para comer. E foi Deus que determinou. Não tem problema. Mas ele disse que o sangue é meu. Você já leu algum texto também do Antigo Testamento falando que quando uma pessoa pecar, acho que está em Levítico isso aí. Não sei se é Levítico 16, 18, 19, por aí. 20, 21. O Senhor fala, e principalmente com pecados sexuais e outros pecados mais, que ele diz que quando a pessoa cometer, ele era digno de morte e o sangue dele estaria sobre ele. Já falei isso aqui, vocês se lembram? Aí como assim, Senhor? O sangue da pessoa que estava pecando espiou ele e ele recebeu salvação? O Senhor diz assim, eu requero o sangue dele. Porque quando alguém se arrepende, quem requer o sangue é o do sangue do Senhor Yeshua. Mas quando alguém morre em transgressão, na hora que Deus ceifa ele, na hora que ele quer e sabe, com a sua justiça maravilhosa e poderosa, ele requer o sangue. Porque a vida está no sangue. A pessoa brincou com a vida. Brincou com o que Deus te concedeu. A outra coisa, e do sangue. Se você for ler direitinho em outras traduções mais antigas, o sangue ali é matar alguém. Ninguém tem o direito de assassinar ninguém, a não ser por legítima defesa. Que é isso, irmão? Vai falar isso no púlpito? Mas é verdade. Ninguém aqui está atrás de matar ninguém. Mas se você estiver a risco de morte, se defenda. É bíblico. Mas é melhor orar que isso não aconteça. Eu estou só dizendo. Porque é ensinado pelas religiões que você tem que ficar ali. Eu sou servo do Senhor Jesus, pode me matar. Não dizem isso, mas é o que parece. E para defender a sua vida e os seus, você tem o direito de se defender. Tá? Mas tirar a vida de ninguém, nunca. Assassinar é diferente de matar, eu já falei aqui. Matar, você mata por acidente, mata para se defender, você mata por irresponsabilidade, você mata por um erro e se arrepende. Assassinar não, você quer matar. E no mandamento do Senhor está dizendo, não assassinarás. Em hebraico é não assassinarás, não é não matar. Os mandamentos do Senhor. E o interessante é que a palavra assassinar, em hebraico, ela está relacionada, ela tem dois significados, que é matar, porque quer matar, eu quero tirar a vida dela, eu só me sossego quando eu tirar a vida dela. E a outra que é relacionada a ela,
assassinar com a língua. Lashon hará, língua maldita. O termo assassinar em hebraico está relacionado a você querer matar uma pessoa ou querer matar uma pessoa. Que a gente mata as pessoas com a língua. Tá? E a gente recebe muitas maldições por isso. Mas é isso. Ó. Verso 21. Olha o verso 21 como ele é um verso chave. Aí vocês discernem por vocês mesmos. Foi o conselho de Tiago. Ele continua. Eu vou ler o 20 para dar sequência à conversa dele. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é anunciado em todas as cidades, e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat, a cada sábado. Esse é um versículo chave. Sabe o que ele está dizendo? Vamos fazer a minha opinião. Ele falou isso, Tiago. O meu conselho, irmão, você vê que tinha uma assembleia, eles discutindo para encontrar o melhor caminho, coisa que nós devemos fazer, pela oração, pela súplica e pela palavra. Ele disse, olha, porque biblicamente, desde o tempo de Noé, os antigos falam que a pessoa, se ela não deveria entregar a vida por nada. Se alguém mandasse ela matar alguém, ela poderia morrer. Se alguém mandasse obrigar ela a adorar ídolos, pode morrer, que Deus abomina também. E se ela se fosse obrigada a cometer pecado de fornicação, que nem foi que alguém chegasse, algum rei, algum déspota dizia para você naquela época, no antigo, dizia assim, se você idolatrar o meu ídolo aqui, você não morre. O judeu, o que foi que Ananias, Misael e Azarias, conhecido no nosso meio por Sadraque, Mesaque e Abednego, que fizeram? Viu como não tem fundamento? Só adora aqui, não tem nada demais. Fica sabendo, rei. O Senhor é o meu rei, mas fica sabendo, chegou a minha hora. Aí ele sentou o pau na barraca mesmo e fica sabendo que eu posso morrer, nosso Deus livra ou não livra, não tem problema. Mas só adora ele. Ou então, se o homem tivesse mandado, mate as pessoas, que aí você é livre, ele disse, pode me matar, porque eu não assassino ninguém. E o outro continuação disso, e fornicação. Cometa atos aqui libidinosos, atos sexuais, imorais e tal, que eu lhe livro da morte. Pode me matar. Por isso que eu falei que as escrituras falam que quando a pessoa muda, ela se purifica, ela não fica curada. A cura é uma coisa, a purificação é outra. A contaminação com os ídolos, como também você se contamina com fornicação, porque você age com animal, age com outra mulher, com outro homem, entendeu? E matar alguém, você derrama o sangue de alguém, você se contamina, entendeu? Mas o que ele diz aqui no verso 21 é interessante. Leve esses fundamentos básicos para ele, que isso é bom para qualquer pessoa, não só para quem está servindo ao Senhor, buscando servir, porque todos os sábados, a lei do Senhor. Aí está dizendo que não, está dizendo que é a lei de Moisés. Certo, tudo bem. Tudo tem a ver com cultura de falar. Porque quando nós abrimos aqui a Bíblia, nós dizemos o quê? As cartas paulinas. As cartas de Pedro. E interessante que foram cartas deles mesmos, inspiradas pelo Senhor. Mas o que está pregado por Moisés foi Deus que mandou escrever. Tem mais peso? Foi Deus que disse para ele, faz assim, escreve desse jeito, para fazer assim. Não foi inspiração, foi determinação. Por que que Tiago deu esse conselho? Ele disse que nós não devemos colocar uma direção diferente ou peso nos irmãos. Fala para eles que isso aqui é um ensino básico. Irmão, você quer servir ao Senhor? Pois a gente tem que deixar essas coisas básicas. E vai para as sinagogas todos os sábados, que lá tem gente ministrando as escrituras. E tu vai receber a direção do Senhor. É isso que ele disse. E era o Antigo Testamento, e estava falando para quem cria no Senhor Jesus. Tá? É tão interessante que em Romanos diz que fala várias vezes de jugo. Se tu pegar o nome jugo lá e colocar direção ou condução, como ele falou, dá um sentido diferente, tu vai ter compreensão melhor do que Paulo está dizendo. Compreensão melhor. Porque parece que está falando da lei lá como uma coisa ruim, um peso. Peso é no espinhaço, aqui é direção.
É tão interessante, as escrituras do Senhor são tão abundantes, tão interessantes, tão maravilhosas, tão magníficas, que tem princípios que nunca mudam. Os princípios dela nunca mudam, a cultura muda. Tem coisas que eu não preciso, eu não consigo mais fazer, mas os princípios estão lá estabelecidos para mim caminhar. Tem princípios de dizer que diz assim: não coloque o boi para com a mula, com o jumento, com o cavalo. Não pode estar lá. Mas para que o senhor se importar com isso? Ah, meu irmão, só olhar, é tão prático, que tem tantos princípios nisso aí, que a gente sabe que um boi carrega 5 animais nas costas dele, passa o dia andando para lá e para cá, e tem força para sobrar. Quando termina de noite, ele está sobrando. E o outro animal ali, ele não ia contribuir em nada. Era um peso para ele. Outra coisa também, que seria desigual, na hora de colocar para comer. Deus tem princípios nas mínimas coisas. Quando tu bota um saco de milho aqui para o jumento comer, ou para o cavalo, ele come em 15 minutos, vou dizer isso. Aí tu bota para o boi comer a mesma quantidade. Ele come em 15 minutos e ele precisa de um tempão para ruminar. Está vendo a diferença? Deus é justo em tudo. Deus é justo em tudo. O animal poderia comer mais do que o outro. Ah, mas isso aí é tão insignificante, mas tem tanto ensino na palavra do Senhor para a tua vida e para a minha vida, que só buscando. Aí aqui no verso 22 diz: então os emissários e os anciãos com toda a comunidade messiânica decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Saulo e Barnabé. Eles enviaram Judá, chamado Barsabá, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, com a seguinte carta: de os emissários e anciões, seus irmãos, para os irmãos dentre os não-judeus de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Ouvimos dizer que algumas pessoas saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram com sua conversa, transtornando a mente de vocês. Verso 25. Assim, decidimos de forma unânime escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos queridos amigos Barnabé e Saulo. Verso 26. Que têm dedicado a vida na defesa do nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias. 22. Portanto, enviamos Judá e Silas, e eles confirmarão pessoalmente o que lhes escrevemos. Verso 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não colocar um peso maior sobre vocês, além das obrigações seguintes. Verso 29. Abster-se do que foi sacrificado a ídolos, do sangue, de coisas estranguladas e da fornicação. Se vocês evitarem essas coisas, estarão fazendo o que é certo. Shalom. Os mensageiros, verso 30, foram enviados e partiram para Antioquia, onde reuniram o grupo local e entregaram a carta. 31. Depois de lê-la, as pessoas ficaram deleitadas por seu encorajamento. 32. E Judá e Silas, que também eram profetas, disseram muitas coisas para encorajar e fortalecer os irmãos. 33. Depois de passarem algum tempo ali, foram enviados com um cumprimento de shalom, de paz, da parte dos irmãos, aqueles que os enviaram. 34. Saulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e anunciavam as boas novas da mensagem a respeito do Senhor. Agora eu quero me lembrar, o engancho deles era por causa de quê? Vocês se lembram no começo? A discussão foi por causa de quê? Qual foi a discussão? Que os fariseus se levantaram e outros mais que criam no Senhor, os que estavam crendo. Circuncisão. Gênesis 17. Gênesis 17. Gênesis 17. Glória a Deus. Gênesis 17. Glória a Deus.
Eu vou ler aqui porque eu gosto de ler o contexto. Verso 1. Quando Avram tinha 99 anos, Adonai apareceu a ele e lhe disse: Sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e tenha o coração puro. Está vendo? Verso 2. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito seu número. Verso 3. Avram, que é Abrão ainda, prostrou-se com o rosto em terra, e Deus continuou falando com ele. Verso 4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Deus falando. Você será o pai de várias nações. 5. Seu nome não mais será Avram, pai exaltado. Está dizendo aqui. Seu nome será Avraham, pai de muitos. Aleluia. Pois eu fiz de você o pai de várias nações. Está vendo? Ó? Pai de várias nações. Vamos ver os detalhes. Verso 6. Eu tornarei muito fértil, farei nações de vocês, reis descenderão de você. Verso 7. Estabeleço minha aliança entre mim e você, e com seus descendentes depois de você, geração após geração, como uma aliança eterna, para ser seu Deus e o Deus de seus descendentes depois de você. Verso 8. Eu darei a você e a seus descendentes depois de você a terra em que agora são estrangeiros, a terra de Canaã, como posse permanentemente serei o Deus deles. Verso 9. Deus disse a Abraão: quanto a você, guarde minha aliança, você e seus descendentes depois de você, geração após geração. Verso 10. Esta é a minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de vocês. Todo homem entre vocês deve ser circuncidado. Verso 11. Vocês devem ser circuncidados na carne de seu prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. 12. Geração após geração, todo bebê do sexo masculino entre vocês, com 8 dias de vida, deve ser circuncidado, incluindo escravos nascidos em sua casa e os comprados do estrangeiro que não descendem de vocês. Como é? Quer dizer que é os estrangeiros também? Eu vou ler de novo. Verso 12. Geração após geração, todo bebê do sexo masculino entre vocês, com 8 dias de vida, deve ser circuncidado, incluindo escravos nascidos em sua casa e os comprados do estrangeiro que não descendem de vocês. Como é que é? Mas o texto lá não estava discutindo. E o Senhor está dizendo aqui que Abraão, o seu descendente, tem que ser circuncidado. E o irmão falou lá e disse que tinha que ser circuncidado. Mas o irmão estava entendendo errado lá, que só seria salvo se fosse circuncidado. Ele estava religioso em parte. Mas circuncidar se estava errado? Parece que não. Parece que não. Se o irmão estava errado em dizer que se você não estiver nessa doutrina da minha igreja, você está fora do reino de Deus. Se você não estiver na compreensão que o meu pai e minha mãe falou, você não serve a Deus. Ou não acontece assim sempre no nosso meio? E em todas as épocas? E por acaso eu, Raimundo Filho, não já fiz isso? Fiz. Fiz acepção de pessoas. Eu condenei pensamentos que hoje eu me arrependo bastante. Me arrependo bastante. E os que eu pude pedir perdão, eu já fiz isso. Tá? Mas o Senhor já pedi perdão. A gente tem muito ensino que a gente aprendeu, mas o bom mesmo é pedir ao Espírito de Deus para conduzir. E Ele vai conduzir. Irmão, mas não ficar pleno, não. É difícil a gente ser absolutamente abundante. Mas a gente pode ser parecido com o Senhor. E só no desejo e na oportunidade de mudar, já sendo crente, já é passo grande demais. Glória a Deus nas alturas por isso. Isso agrada muito ao Eterno. Verso 13. O escravo nascido em sua casa e o adquirido com seu dinheiro deverão ser o quê? Circuncidados. Assim minha aliança estará em sua carne, como uma aliança eterna. Todo homem não circuncidado que não deixar circuncidar a carne de seu prepúcio, este será eliminado de seu povo, pois quebrou minha aliança. Deixa eu dizer o que eu penso a esse respeito. Vou falar o que eu penso a esse respeito. Tá? Volto a dizer, vou falar o que eu penso a esse respeito e você rumine aí. Como Deus está dizendo para Abraão que ele tem que fazer circuncidar todos os do seu sangue,
mas também os seus escravos, empregados e estrangeiros estiveram no meio dele. Lembrando, Abraão era o primeiro judeu. Ele nem sabia que ia ter essa denominação de nome judeus. Ele é o primeiro. Lembrando outra coisa também. Abraão entregou dízimos e ofertas a Melquisedeque. Que Melquisedeque não era judeu. Melquisedeque não era judeu. Se eu entrego o meu dízimo aqui nessa igreja, que ela é santa, imaculada, salve, salve, amém. Ou eu faço só assim porque aqui é onde Deus habita maravilhosamente. Ou aqueles irmãos que estão. Mas Abraão, ele entregou deliberadamente a Melquisedeque muito despojo, décimo, oferta, tudo, deliberadamente ao rei de paz, ao rei de Salém, que o nome de Melquisedeque é o rei de Salém, que Jerusalém, antes de ter esse nome, Jerusalém, Salém, cidade da paz. E Salém é paz, era o rei de paz. E o interessante de tudo isso, que Abraão era um cara, era o crente, era o bambambam, mas ele não se considerava isso. Eu estou falando para nós ter entendimento, é claro que vocês estão sabendo que eu estou falando. Mas por que ele daria a um outro que não era da sua congregação? Ou não era do que Deus separou? Ele deu. E foi bênção. E isso é reportado no livro de Hebreus, vocês se lembram? É tão interessante isso, tão maravilhoso, que Deus separou Abraão para toda a sua descendência ter uma comunhão com Deus. Aqui, todo mundo que escreveu aqui é descendente de Abraão. Todo mundo aqui. 99% do povo que está sendo falado aqui é descendente de Abraão. A gente se estribucha, mas é isso. Os descendentes de Abraão escreveram. Os descendentes de Abraão têm um relacionamento com Deus, mesmo estando desviados, mais forte do que com muitos que nunca conheceram o Senhor. Porque quando eles se desviam também, Deus pega pesado. Isso é sinal de compromisso. Para que eles voltem. Deus tem pegado pesado com nós? É desejo de mudança. Senhor, mas o mundo está tão relaxado e parece que eu só chibato nas minhas costas, Senhor, porque eu tenho compromisso com você. Você tem comigo? Porque meu compromisso está firmado com você. Eu vou sempre cobrar. Eu vou sempre querer que você mude. Mas é interessante que lá em Hebreus, como eu já falei aqui, né, outras vezes, o escritor fala lá, fala da descendência e da descendência arônica, do sacerdócio arônico, que é o que veio de Abraão, né? Mas fala que Jesus, é tão maravilhoso isso, que ele diz que Yeshua, né? Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que eu vejo nisso? O que é que eu vejo nisso? Melquisedeque não era judeu, não tinha nem judeu ainda. Pode olhar. Eu não estou, não é o que eu penso, é o que está escrito, tá? E Abraão fez aquilo porque reconheceu nele um servo de Deus. Ele fala chinês, francês, cantagalês, guaciês. Não, ele é um servo de Deus. Buqueirense, entendeu? Não, ele é um servo de Deus e é sacerdote. E eu vou entregar os meus despojos, a 10ª parte a ele. Abraão fez isso deliberadamente. Por isso que Abraão sempre foi honrado. Porque ele não olhava para a placa. Porque ele não olhava para o jeito que o irmão vestia necessariamente. Mas isso não significa dizer que nós temos que andar nu. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas como as pessoas agiam. Por isso que diz que Jesus é um sacerdócio maior do que o de Arão. Porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele abrange todas as nações. Todos que buscarem o seu nome serão salvos. Mas agora eu quero é um enigma isso aqui. Que aí eu vou falar o que eu penso. Por que Deus disse que, se é o sangue de Abraão, ele está falando literalmente do sangue, mas diz, os nascidos na tua casa, que são escravos, ou os estrangeiros, também terão que ser circuncidados. Por quê? Olha, Deus obrigava a fazer isso, não era? Não, não é isso. Sabe o que é que eu penso? E eu tenho assim, muita paz em dizer. Por causa da circunstância da época, Abraão era um homem que exalava o Senhor. Não se engane. Abraão era uma bênção. Mesmo na caminhada toda, ele sofreu o que só. Mas Abraão era uma bênção. E Abraão era um homem que Deus prosperou ele. E ele era cheio de gente em volta dele. Pessoas que ele fazia negócio. Pessoas que ele
pessoas que ele fazia negócio, pessoas que ele empregava, pessoas que ele comprava, que tinha essa cultura de comprar. Não era, hoje não, mas nós isso é terrível, naquele tempo não era. A pessoa podia ser vendida, me compre para me trabalhar para o Senhor até eu ficar livre. Era um processo natural, entendeu? Existiam escravos de apanhar, existia, mas no caso de Abraão, não. Nos casos dos servos do Senhor, não, nunca se esqueça disso, tá? E aí o que acontece, meu irmão? Abraão era como uma congregação ambulante, ó, sério. Entendeu? As pessoas tinham prazer. Eu quero trabalhar com aquele homem um dia, Abraão. Eu quero trabalhar com ele. Eu quero servir aquele homem. Eu sirvo ele até de graça. Porque o que falam dele, rapaz, esse homem é muito bom. E com certeza, quando essas pessoas chegavam para idolatrar Abraão, ele ensinava ao Deus verdadeiro às pessoas. E por isso que Deus falou isso aí. Circuncida todo que está em tua volta. Olha o relacionamento hoje. Uma relação. Nós temos a congregação aqui, né? O Célio no Guaci, como tem outros lugares e tudo. E as pessoas vêm aqui deliberadamente para ouvir a palavra ou convidado por alguém e tal. Aquela pessoa, ela se converte, verdadeiramente ou não, mas se converte. Aquela pessoa se batiza, verdadeiramente ou não, mas se batiza. Aquela pessoa ceia, verdadeiramente ou não, mas ceia. Mas você não tem o poder nem eu de apontar. Ei, você não. Você sim. Ei, você não. Você sim. Todos que andavam com Abraão desejavam andar como ele andava também. Não tenho dúvidas disso. A história judaica conta que Abraão foi lembrado do mundo inteiro quando ele morreu. Tá certo? Porque ele era um homem digno. Um servo de Deus que exalava a justiça do Senhor. Não era um servo santinho, que não é um servo que obedecia e temia Deus o Senhor. Um servo que o que tinha era para o próximo, no sentido correto. Não era dar as coisas para o próximo. Lembra que eu falei para agradar? E lembra que eu falei para fazer de coração? Ele era desses. Eu já falei para vocês que os antigos dizem que na casa de Abraão, quando ele se mudava, que ele era um certo tipo de nômade, mas era uma casa imensa, um negócio maravilhoso, grande. Que ele montava a tenda, todo mundo em sua volta ali. Dizem os antigos que a tenda dele tinha 4 portas. Ele sempre costumava a colocar a sua tenda numa encruzilhada. Vou usar esse termo, um cruzamento. Um cruzamento de vereda. Vem um aqui do Guaci, vem outro do Saco, né? Vem outro da Redenção, e para cá é o quê? Não sei, outro lugar. Ele botava mesmo ali na igreja, vamos dizer assim. E deixava as portas abertas. E tudo preparado para qualquer pessoa que chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, está cansado? Beba um pouquinho d'água. As pessoas já se assustavam. Beba água, sente aqui um pouquinho. Se eu quer dizer, não tenho dinheiro, não é dinheiro, não. Fique em paz. Ele não falava o nome dele. Ele não dizia, tem que respeitar que aqui é a casa de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo. Não. Ele conquistava pelo proceder. Coisa que muitos de nós crentes não faz isso. Nós não conquistamos quase ninguém pelo proceder. Infelizmente. Infelizmente. Por isso que na hora que a gente fala nas esquinas e evangeliza, muitas pessoas testemunham de nós. Estou falando de todos nós que dissemos que somos servos do Senhor. Porque tem uma boa parte que não faz em conformidade com o que fala. Abraão, ele fazia. Aí na hora que ele ia falar alguma coisa do Deus eterno, as pessoas olhavam para ele como alguém que tinha autoridade. Vou ouvir esse homem. Porque as ações deles corroboram com quem ele é. As palavras dele corroboram com as ações dele. Boas obras, irmãos. A palavra boas obras na Bíblia está relacionada a isso, a como você se comporta, se move, se anda diante de Deus e dos homens. Eu vou ler aqui Isaías 56 e vou encerrar. Vou encerrar aqui por hoje. Quero ler Isaías 56 que estava no meu planejamento. Isaías 56. O que é que eu entendo, né? Eu entendo que como aqueles todos que creram no Abraão, se você ler o resto, eu não vou mais ler lá não, é Gênesis 17, se você ler o resto, é uma bênção o texto, é uma bênção. Eu entendo, Raimundo Filho, meu CPF aqui, entendo, que eu não fiz isso ainda, mas eu entendo que toda pessoa que serve a Deus, ele deveria, se ele serve a Deus, um dos passos. Se ele não fizer isso, ele não vai ser salvo? Que conversa é essa? Salvo sim, eu estou falando no sentido de agradar, mas nem eu fiz ainda, né? Mas aqui, Isaías 56 é uma promessa para aquela hora e uma promessa para o futuro. Veja bem aí, para você, para mim,
para todos que pensam ser menores. Eis o que diz Adonai: observe a justiça, faça o que é certo, pois minha salvação está próxima, minha retidão será revelada. O texto começa dizendo como você deve fazer, qual o jugo que o Senhor tem para você, a direção. Aí vai continuando, ó. Feliz a pessoa que age dessa maneira, quem permanece firme nisso, que guarda o sábado e não profana, e se mantém longe da prática do mal. O verso 3, ó. Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer, abre aspas, Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco não deve dizer, abre aspas, sou apenas uma árvore seca, fecha aspas. Verso 4. Pois eis o que diz Adonai: quanto aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder e um nome maior que o de filhos e filhas. Aleluia! E lhes farei um nome eterno que jamais será eliminado. Se você entender essa promessa, essa profundidade, que Deus vai dar um nome aos eunucos e aos estrangeiros, melhor do que filhos e filhas, é tão profunda, é uma honra sem precedente. Para mim é uma honra medonha que Deus está dando àqueles que andam do jeito que Ele falou, em conformidade com Ele. Verso 6. E os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai. Lembra do jugo suave, do fardo leve? Lembra? Lembra que Deus falou para Abraão que todos que andassem com ele tinham que ser circuncidados também? Olha, e os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat, o sábado, e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Adonai Elohim diz, verso 8, Ele que une os exilados de Israel, ainda há outros para que eu reuni, além dos que já foram reunidos. Está falando das nações. Verso 9, todos vocês, animais selvagens, venham e devorem, sim, todos vocês, animais da floresta. Os vigias de Israel estão todos cegos, não sabem nada. Se você procurar no Antigo Testamento o que significa vigia, são os líderes, são os pastores. O capítulo 57 vai falar muito disso. Não sabem nada, são como cães mudos, incapazes de latir, deitados ali, sonhando, amam dormir. Cachorros avarentos, nunca se satisfazem. Tais são os pastores incapazes de entender. Todos seguem pelo próprio caminho. Cada um visa ao próprio lucro. Verso 12. Venham, pegarei um pouco de vinho, tomemos licor forte e bom. Amanhã será como hoje, na verdade será ainda melhor. Verso 12, Deus está falando aqui que os falsos mestres, que os falsos líderes que tiram das pessoas dizem isso, né? Hoje não vão dizer, vamos ali encher o papo de cana, vamos que hoje vai ser melhor. Ele está falando de fartura. Eu estou tirando a lã da ovelha, como é dito hoje. Estou tirando a gordura, tem sobrando. A nossa doutrina está bem estabelecida no meio deles. Quem corromper nós chama de herege. E nós segue bem. Segue bem por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque Deus é fiel para mudar. Um país de 500 anos que é o Brasil, que foi estabelecido na idolatria, e está mudando. E está mudando. E eu vou lembrar o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 4. E o juízo de Deus já chegou. E na verdade chega primeiro para os da casa do Senhor, ele está dizendo. São para nós. Lembra que eu disse que quando Deus aperta, Ele que quer que você mude? Saia do seu comodismo de compreensão, de entendimento, e venha honrar e temer a Deus pelas suas escrituras, com amor e temor, sem peso. É alegria fazer isso. Não é peso, é alegria.
Foi enfiado em nossa cabeça por gerações, dizendo que qualquer coisa que nós fizéssemos seria peso, peso, peso. Isso ficou dentro de nós. Mas não é, é alegria. É alegria. Tá? E Pedro diz, continua a dizer, e se começa primeiramente pelos da casa do Senhor, o que será então do ímpio e pecador? Deus está dizendo de novo, eu aperto os meus para que eles resplandeçam. Amém? Que Deus os abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Multidões virão e adorarão aquele que é digno de adoração, de louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós te adoramos, Pai. Amém. Quando nós ministramos esse louvor, a igreja se sinta à vontade para ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Multidões virão e adorarão. Multidões virão e te adorarão. Prostrados, largados diante do teu trono. Prostrados, largados diante do teu trono. Adorarei, adorarei, prostrado diante de ti, adorarei. Adorarei, adorarei, prostrado diante de ti, adorarei. E ao te adorar veremos tua glória refletida em nós. E ao te adorar veremos tua glória refletida em nós. E transformados seremos na imagem do Filho de Deus. E será vista em nós tua glória, Senhor. A carne não suporta, e a terra não comporta a tua glória, a tua glória. A carne não suporta, e a terra não comporta a tua glória, a tua glória. E ao te adorar veremos tua glória refletida em nós. E ao te adorar veremos tua glória refletida em nós. E transformados seremos na imagem do Filho de Deus. E será vista em nós tua glória, Senhor. A carne não suporta, e a terra não comporta a tua glória, a tua glória. A carne não suporta, e a terra não comporta a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Aleluia. Deus seja louvado.
E vamos aguardar um pouco que a Ângela vai vir com a apresentação. Podem sentar e aguardar um pouco. Paz do Senhor. Hoje as crianças estão pouquinhas, né? Faltou um monte. Mas assim, esse mês é comemorado o Dia do Pastor, né? O Dia do Pastor Batista é o dia 9 de junho. Mas todo segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor Evangélico, né? E hoje as crianças fizeram um cartãozinho pro nosso pastor, né? Aproveitar que ele está aqui hoje. Eu queria ter feito um vídeo bem bonito para ter feito ele chorar ali, mas hoje ele me ocupou a tarde todinha para colocar os hinos ali. Eu doido para fazer o vídeo, mas era para ser surpresa, não tinha graça, né? Tô sem computador em casa. Mas eu quero dizer, pastor Célio, que ele tá vermelho, gente. Não chora agora não, para chorar depois. Eu quero dizer que para nós é uma imensa alegria. O Senhor sabe como para nós é importante ter o Senhor como nosso pastor, né? Primeiro Jesus, né? Que constituiu você, que deu dom e talento na sua vida, derramado sobre nós, que tem dispensado cuidados, né? Sobre esse pequeno rebanho, né? Hoje eu ministrei aos meninos sobre a ovelha perdida e o papel do pastor, que é ir atrás, que é ir buscar ela lá em cima, né, pessoal? Lá na montanha, e botar ela nos ombros e trazer de volta pro aprisco. Nós cantamos até uma musiquinha lá dentro, bem animada, não foi? Então, com a palavra, o Silas. A gente vai deixar um versículo, viu, pastor? Para sua meditação. Valeu, Silas. Então, vou ler, tá bom? Diz assim, Isaías 40:11. Como o bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Agora o Silas vai entregar o cartão dele. A Valentina quer ler, tá, Célia? Então deixa ela ler aqui o dela primeiro. Você é especial para mim. Oh, sério. Feliz dia do pastor. Parabéns. Parabéns, Célia. Feliz Dia dos Pastores. Agora pode entregar o pastor. Esse que é cartão, é pra coleção. Tá aí, o primeiro dia do pastor que tô recebendo um monte de cartão. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Depois vamos orar por essas crianças, né? A palavra do Senhor diz que as crianças, elas são a herança do Senhor na nossa vida, né? Os nossos filhos. Aleluia. E eu fico muito feliz de ver essas crianças assim, tendo essa compreensão da palavra. A gente recebeu um casal aqui hoje, o Val Divino dos Santos Nascimento. E a Rita de Cássia, né? Ele é pedreiro, ele veio aqui olhar aqui atrás do nosso terreno. E a gente veio medir para a gente sonhar com a nossa escola para criança lá atrás, né? A gente tem espaço. Então eu já peço que vocês orem, porque somos uma comunidade pequena. E nós já estamos construindo lá no Buqueirão, que também somos uma comunidade pequena, porém somos ousados, né? Somos ousados, né? Então a gente está aqui, vamos preparar um projeto. Será uma salinha de 8 por 9,
né? Generosa, né? Para poder essas crianças ficarem à vontade e aprender mais. A gente conta com o apoio de vocês, com a oração de vocês e também com os donativos. E assim, a Ângela, ela precisa muito de ajuda porque ela trabalha praticamente só. Hoje tem pouco, né? Tem uns abençoados aí que não puderam vir hoje, mas é um grupo bem interessante. Isso aqui, eu vi ele, eu acho que eu conheço esse rapaz. Aí eu olhei para trás e vi a mãe dele e disse, tá bom, então, sou grato por essas crianças, pela Ângela, por esse trabalho, tá bom, gente? Então orem para que a gente possa logo, logo iniciar o projeto aqui atrás, para que eles possam gritar, porque eles não têm como gritar, que é aqui, ó, do lado do púlpito. Vai atrapalhar a gente e a gente também atrapalha eles lá atrás, tá bom? Então ore para isso, que a gente possa começar o mais rápido possível, tá bom? Quero agradecer ao Senhor por essa instrução, que eu costumo dizer que Atos a gente viaja. Para mim, se eu for escolher um livro da Bíblia, eu amo Atos. Estou lendo Atos, né? E aprendendo no caminho que a gente tem que fazer como servo do Senhor. E hoje uma instrução, como nós devemos, né, atentar para a palavra, olhar para a palavra, não o que eu acho, mas o que ela diz. Que é isso que faz diferença na nossa vida, amém? Então quero aqui orar por essas crianças, agradecer a todos que vieram, tá bom? Amanhã tem escola bíblica às 6:30 da noite, tá bom? Para os adultos, tá bom? Como a Ângela falou aqui. Então a gente vai estar aqui amanhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Quero aqui, Pai, colocar de uma forma muito especial essas crianças que hoje são crianças, mas serão futuros pastores, missionários, levitas da casa do Senhor, Deus. Eu já apresento essas crianças ao Pai. Senhor, reveste ela de sabedoria e graça, Pai. Quero te pedir pelos pais dessas crianças, Pai, que sejam bênção na vida dos seus filhos. A tua palavra diz que nós devemos ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar, Senhor Deus. E o caminho é do Senhor. O caminho, a verdade e a vida, Senhor. Pois conduz assim, Pai, a vida dessas crianças, conduz as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, exalar o bom perfume do Senhor, aonde nós formos, ó Pai. Faz assim no meio da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo. Conduz teus filhos, ó Pai, para casa em segurança. Eu te peço assim em nome de Jesus. Amém e amém, amados. Deus abençoe a todos. E muito obrigado. Obrigado. Parabéns para os pastores batistas, né? Nem sabia.